Inicialmente eu comecei a pensar diário, depois eu comecei a pensar semanal, depois eu comecei a pensar mensal, né? Grande parte, quinzenal também, mas grande parte das pessoas pensam aqui, ó, mensal. Uma coisa que eu nunca entendi é, por que os americanos só pensam em anual ao invés de mensal, né? Aí eu ficava perguntando, esses dias eu fiz uma entrevista que eu coloquei no canal com um outro profissional que trabalhou com a gente, e ele estava falando quanto ganha um profissional em Nova York. Ele estava falando que dá mais ou menos 180 a 170 dólares por ano, mais ou menos a média, né? E aí o que quer dizer com isso? Eu ficava olhando e falava assim, cara, mas por que as pessoas utilizam então, lá no exterior, utiliza o anual ao invés de o mensal e o semanal? Pensamento de longo prazo, tá bom? Já vai lá? Até mais. Não tá joia. Ah, entendi. Tá bom. Tranquilo. Vai lá e passa um peppermint nela. Valeu. Até mais. Tá vendo? Quando começa a falar de finanças, as pessoas passam mal. É um negócio complicado. Mas gente, eu lembro que eu pensava desse jeito. Então, o primeiro emprego meu, eu pensava diário, né? Eu queria trabalhar e receber. Trabalhar e receber, trabalhar e receber. Depois eu comecei a receber semanal e quinzenal, né? Então, trabalhava uma semana e recebia esse dinheiro. Trabalhava uma semana e recebia esse dinheiro. Então, o que eu fazia? Tão logo quanto eu recebia o dinheiro, eu já gastava. Tão logo quanto eu recebia o dinheiro, eu já gastava. No quinzenal foi quando eu comecei a trabalhar dentro de empresa, né? Então, aí você tem aquele famoso dia 5 e dia 20, ou dia 15 e dia 30, né? Que é onde você começa a receber. Mas grande parte dos brasileiros, quase todos nós, falamos em mensal. Então, uma pessoa que é muito bem sucedida, esse dia eu estava conversando com alguns amigos meus, e eu falei, o que seria um bom salário hoje em dia? Vocês concordam comigo que 10 mil reais seria um bom salário hoje? Se a gente for falar sobre o brasileiro que em média ganha 2 mil reais, 1.800, por aí, que essa é a média que normalmente as pessoas ganham, 10 mil reais seria um bom salário, certo? Um bom rendimento. A maioria das pessoas falam, quanto você ganha? Ah, eu ganho 10 mil, eu ganho 8 mil, eu ganho 5 mil. É assim que a gente fala, não é verdade? Porém, se a gente fala desse jeito, você concorda comigo que calcular o quanto que você vai conseguir ter de lucro daqui 6 meses e 1 ano é diferente? Porque você pensa assim, quanto que eu vou conseguir economizar aquele mês? Só que se você não consegue pensar a proporção que ele tem disso em 1, 2, 3, 5, 10 anos, 15 anos, você não consegue pensar a longo prazo. Se você não consegue pensar a longo prazo, você não consegue colocar metas e nem sonhos. Quando você pensa em anual, é diferente. Porque você consegue pensar assim, se eu consigo economizar 30 mil por ano, em 3 anos, cara, eu vou ter 90 mil. Olha aí que legal, né? Agora, quando você pensa mensal, quanto você consegue economizar por mês? Ah, Danilo, eu consigo economizar 200 reais. 200 reais você fala, mas 200 reais não é nada, 200 reais é... eu vou comprar um business pack aqui, vou fazer uma ativação num negócio novo, vou gastar 200 reais, certo? 197. Então, 200 reais é muito pouco dinheiro. Com uma saída, às vezes, você gasta isso. Aqui em São Paulo, alguns restaurantes, você gasta muito mais que 200 reais, se você for bobear uma pessoa só. Quem for lá no Paris 6, lá, você vai ver que você vai gastar mais que isso, né? Mas, se você for olhar, 200 reais não é tanta coisa assim, mas se você economiza 200 reais por mês, você vai pensar assim, cara, 200 reais não é nada, então, para que eu vou pensar? Mas vê o quanto é 200 reais durante o ano, né? Beleza, então se você começa a pensar assim, você começa a projetar qual é o seu sonho. Eu acredito que existe alguém aqui que não quer ser livre, poder fazer o que quiser, a hora que quiser. Tem alguém que não tem esse pensamento? Não, né? Ok, então, vocês concordam que todos vocês querem ser livres. E vocês concordam também que com 10 mil reais, se você ganhasse 10 mil reais hoje, você poderia falar que você estaria independente financeiro? Não é uma renda absurda, mas vocês iam conseguir sobreviver tranquilamente, certo? 10 mil reais vocês conseguiriam viver tranquilamente e ter uma independência, certo? Quanto que você precisa para ter 10 mil reais sempre vindo para você na sua mão todos os meses?